Fala aí, nono ano, tudo beleza? Vamos começar para a nossa aula de ciências. Hoje a gente vai estudar tabela periódica, isso aí. Então vamos abrir o livro na página 61 e vocês vão me acompanhando até a 70. Bora começar. Mas antes vamos ver um pouquinho de história, tá? Por volta lá do início do século XIX, né, os cientistas eles já conheciam 30 elementos químicos. Gente, nem sempre o ser humano sabia da existência de todos esses elementos químicos: cloro, carbono, urânio, hélio, argônio, enfim. Eles foram descobrindo aos poucos. O primeiro foi o fósforo, tá? Só que conforme eles iam descobrindo novos elementos, eles precisavam organizar eles de uma maneira mais prática, sistemática, até para facilitar o estudo por eles mesmos. Eles já tinham tentado várias estratégias de como organizar esses elementos, até que das diversas propostas, a mais funcional foi de Mendeleev, tá? Que ele organizava os elementos químicos dessa maneira aqui. Tá? Ele organizava baseando o quê? Na massa atômica. Tá? Ele achava que as propriedades químicas dos elementos eram determinadas pela massa atômica. Então, ele organizava por massa. Alguns espaços, está vendo que estão em branco? Por quê? Porque eram elementos químicos que ainda não tinham sido descobertos. E ele acreditava o seguinte: eu acredito que tem algum elemento químico que a gente não descobriu, mas ele tem essas características assim, assim e tal. Ele apresentou isso à sociedade, mas o pessoal não deu muita bola. Fala sério, como é que ele pode adivinhar um elemento químico que nem foi descoberto? Bom, alguns anos depois, foi comprovado que ele estava correto. Ele conseguiu meio que prever as características de alguns elementos. Só que essa classificação dele, ela ainda não era muito perfeita, tá? Mas ela ajudou a contribuir com os novos estudos, tá? Até, por exemplo, a classificar outros elementos que foram descobertos. Até que Moseley, né, em 1913, ele conseguiu corrigir, né, esses erros da tabela de Mendeleev, e ele concluiu o seguinte: diferente do que Mendeleev achava, que as propriedades dos elementos tinham a ver com a massa deles, na verdade ele descobriu que eram determinadas pelo número atômico. E aí foi assim, isso permitiu estabelecer a lei periódica, ou seja, as propriedades físicas e químicas dos elementos são funções periódicas, ou seja, de seus números atômicos. Tudo bem? Ou seja, a partir de então, a tabela periódica ela é organizada em ordem crescente de número atômico. Tudo bem? A gente já vai ver, tá? Olha a tabela periódica atual que está no livro de vocês. Por que ela é organizada em ordem crescente de número atômico? Lembra que a gente viu que o número atômico é o número de prótons. Cada elemento químico tem um número de prótons diferente. Por exemplo, olha o hidrogênio, esse númerozinho aqui de baixo, tá? Ele tem um próton, logo o número atômico dele é 1. Qual é o próximo elemento da tabela periódica? É o hélio. Ele tem número atômico 2, é o númerozinho de baixo, tá? Agora eu vou jogar aleatório aqui e vamos ver, olha. Prata, número atômico dela 47, cádmio 48, índio 49. Aí, gente, vou até fazer uma perguntinha para vocês. Vocês sabem onde está o índio? Embaixo do galho. Bom, deixa quieto. Então, mas é isso. Vocês perceberam que eles estão em ordem crescente de número atômico, tá? Olha aqui, por exemplo, o frâncio, tá? Cada tabela periódica tem uma legenda, tá? Aqui, esse número de cima aqui do frâncio é a massa dele, tá? E o número de baixo é o número atômico. Aí, vocês sabem por que o Frâncio adora ouvir música? Porque ele tá sempre do lado do rádio. Tá bom, gente? Parei, eu juro. Parei, mas aqui tá a legenda, ó. Bonitinho. Professor, eu preciso memorizar isso tudo? Claro, óbvio que não, né, gente? Vocês não precisam. Vocês vão precisar aprender a utilizar. Então, vamos começar. Primeiro, temos os períodos, são as linhas, tá? Eles estão relacionados ao número de camadas, lembra? K, L, M, ou níveis de energia. Então, ó, aqui eu tenho, tá vendo esse primeiro número aqui, ó?
Linha 1, que é o primeiro período. Linha 2, segundo período, terceiro período, quarto período, quinto período, até o sétimo período, tá? Depois a gente já vai ver esses lantanoides e actinoides. Mas vocês têm que entender o seguinte, os períodos são as linhas. Vai primeiro ao sétimo período. E elas têm a ver com o número de camadas. Por exemplo, o sódio aqui, ele está no terceiro período, correto? Olha só. O que significa dizer que eles estão no terceiro período? Que ele tem 3 camadas eletrônicas. KLM ali. K2, L8, M1. Ele tem 3 camadas eletrônicas. Vamos prosseguir. A gente tem os grupos. São numerados de 1 a 18, tá? Algumas tabelas também têm a numeração antiga, ou seja, 1A, 2A, 3A, 4A e esses aqui de baixo são os B, tá? Pra gente não confundir, a gente vai adotar os grupos. Que são as colunas, ó. Grupo 1, grupo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 até 18. Ou seja, as colunas, o que fica em pé, a gente chama de grupo. E os períodos, que são as linhas, a parte deitada, são os períodos. E os grupos, em geral, os elementos do mesmo grupo, eles têm propriedades químicas semelhantes e têm a mesma quantidade de elétrons na camada de valência, ou seja, a última camada. Por exemplo, o enxofre e o selênio. Aqui o enxofre e o selênio. Eles estão no grupo 16, tá? Grupo 16. Aí, vejamos aqui. Vocês estão vendo que a última camada deles é 6? Isso. Ambos possuem 6 elétrons na última camada, tá? Quer ver um outro exemplo? Olha aqui o grupo 17, tá? Onde começa o flúor. Vocês vão ver que todos eles, a última camada tem 7 elétrons. Lá, o flúor termina com 7, o cloro com 7, o bromo com 7, o iodo com 7, o astato com 7, tá? E a gente também tem os elementos representativos e os de transição. Eu estou na página 64, tá? Os elementos representativos são esses 1, 2, do grupo 1 e 2. Olha que figura legal. E o do 13 ao 18, tá? A gente tem os elementos de transição interna e os elementos de transição externa, ou elementos só de transição, tá? Vamos falar só transição ou transição interna. Tudo bem? Então, ó, esses aqui de baixo são os elementos de transição ou metais de transição também. E esses aqui de baixo são os elementos de transição interna, tá? E eu vou explicar uma coisa para vocês. Tá vendo esses lantanoides? Essa linha inteira aqui? É como se essa linha inteira aqui estivesse dentro desse quadradinho aqui, ó. Série dos lantanoides, 57 a 71. Ou seja, toda essa linha de lantanoides pertence ao sexto período, grupo 3, tudo bem? E os actinoides, toda essa linha aqui de actinoides, é como se ela estivesse aqui nesse quadradinho aqui, série dos actinoides. Os elementos de número 89 a 103. Todos os actinoides estão do sétimo período no grupo 3. Olha só, para vocês verem. Aqui o bário, elemento químico de número atômico 56. Aí começou os lantanoides. 57, 58, 59, 60, blá, 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 até o 71. Então, qual vai ser o próximo? O elemento de número 72. Aqui, viu? Tudo bem? Qualquer coisa, volta o vídeo ou pergunta no Telegram, tá? Vamos lá, a gente tem os grupos, que também eram chamados de família, tá? Eles deram nome aos grupos porque esses elementos químicos do mesmo grupo têm propriedades semelhantes. Como, por exemplo, o grupo 1, a gente chama de metais alcalinos, tá? O grupo 2 são os alcalinos terrosos. Porque eles, em geral, recebem esse nome porque vários minerais... Os elementos metais alcalinos terrosos estão presentes em vários minerais presentes na Terra. Por isso, terrosos, terra, né? Bem original. O grupo 13 é o da família do boro. Por quê? Porque o primeiro elemento é o boro, tá? Então, ó,
O grupo 13 a gente chama de grupo do perdão. O grupo 13 a gente chama de grupo do boro. O grupo 14 a gente chama de grupo ou família do carbono. Aí tem família do nitrogênio. Esse grupo 16 a gente chama de calcogênios, tá? Significa geradores de minérios. Por quê? Porque os calcogênios, quem está presente ali nos calcogênios? O grupo 16, o oxigênio e o enxofre, tá? São encontrados nos principais minérios conhecidos, por isso que calcogênios significam geradores de minérios. E, por fim, a gente tem o grupo 17, os halogênios, e o grupo 18, que são os gases nobres. Vamos aprender a usar a tabela periódica. Eu até coloquei ela aqui de novo, tá? Localizando os elementos da tabela periódica. É possível que os exercícios perguntem assim: qual grupo ou período do elemento químico tal, ou qual elemento químico tal localizado no grupo tal, período tal. Por exemplo, o cálcio. Vamos ver o cálcio. O cálcio está na quarta linha, então ele está no quarto período, no grupo 2, porque ele está na segunda coluna, viu? Quarto período, quarta linha, grupo 2, segunda coluna. Vamos ver o fósforo. O fósforo, ele está o quê? No terceiro período. Professora, peraí, mas olha só, 1, 2, segunda linha. Não, olha só. Ele está na terceira linha, a primeira linha que só tem o hidrogênio e o hélio. Muita gente erra isso na prova, tá? Por isso que eu estou dando de exemplo. Então, o fósforo está na terceira linha, terceiro período, grupo 15, tá? E o urânio. O urânio, ele está aqui embaixo. Lembra que eu falei onde eles estão? O urânio. Se ele está na série dos actinóides, ele está aqui, ó, nesse segundo quadradinho aqui. Então, ele é do sétimo período, grupo 3. Sétimo período, grupo 3. Tudo bem? Vamos fazer agora uma pergunta aleatória. Onde é que está o índio? Ah, professora, embaixo do galho. Tá, gente? Não, sem zoeira mesmo. Qual a localização do índio? Grupo 13. Ele está na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha. Então, ele é quinto período, grupo 13. Tudo bem? Prosseguindo. Existem outras divisões na tabela periódica, como vocês já devem ter visto aqui, ó. Os metais, os não metais, os gases nobres, tá? Vamos ver. Os metais têm características principais. Apresentam brilho quando polidos, são bons condutores de calor e eletricidade, sólidos à temperatura ambiente, exceto o mercúrio. Ele é líquido à temperatura ambiente. São dúcteis e maleáveis, ou seja, você pode transformar eles em fios e lâminas. E tendem a formar cátions, ou seja, perder elétrons. Não metais. Características principais. Olha só. Olha que original. Metais. Então, não metais. Eles vão ser os opostos dos metais. Não tem brilho, não são bons condutores de calor e eletricidade. Podem ser encontrados nos estados sólido, líquido e gasoso. Não são dúcteis e nem maleáveis, então é muito fácil de lembrar, tá? Muito criativo, né? Metais, não metais. Então, é bem fácil de lembrar. A gente tem o hidrogênio, tadinho, gente. Ele não pertence a nenhum grupo. Tururu, tururu. Parei, gente, eu juro. Ele é considerado a parte da tabela periódica porque ele não tem propriedades comuns às demais classificações. Mas ele acaba entrando no grupo 1 mesmo. A temperatura ambiente ele é um gás muito leve e inflamável. E para fechar, a gente tem os gases nobres. Professora, por que eles recebem esse nome? É porque eles não se misturam com ninguém, entendeu? Eles são da nobreza. Não é sério, gente. Realmente, o nome deles vem por isso. Porque como eles têm estabilidade química, eles dificilmente vão ser encontrados combinados entre si ou com outros elementos químicos. Ou seja, eles são encontrados sozinhos. Tá? Não é que nem, por exemplo, o oxigênio que se liga com o hidrogênio para formar água. Tá? Os gases nobres eles são encontrados sozinhos. Por isso, eles recebem este nome. E aqui tem vários exemplos. Ó. O hélio, o neônio, o argônio. Tudo bem? E aqui terminamos a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estamos aí. Tchau!